Abismo de Paixão está de volta nas novelas da tarde do SBT. É a terceira vez que a novela é apresentada pela emissora e eu admito que eu estava bem preguiçoso de fazer um programa inteiro para falar dessa história, que eu já falei diversas vezes. Mas, como é de praxe para esse noveleiro, eu costumo maratonar as novelas quando elas vão ser exibidas. E dessa vez, não é que a minha visão da novela mudou um pouco? Confira o Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Se você é um fanático das novelas de sempre, esse programa é para você. Então eu peço seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanaque. Quando você clica no sininho, o YouTube te comunica cada vez que um novo conteúdo é publicado. É uma maneira simples e gratuita de ajudar a nossa comunidade chegar a mais e mais pessoas. Abismo de Paixão, com Angelique Boyer e David Cepeda, está de volta no SBT. A novela foi produzida por Angelina Medina em 2012, no horário nobre mexicano. Aqui no Brasil, a novela apareceu pela primeira vez no SBT entre março e outubro de 2016 e foi reprisada em 2019. Agora, 2023, o SBT está promovendo a usurpadorização da novela, repetindo até o cansaço, pra gente decorar até as falas. Sim, gente, Abismo de Paixão é uma novela repleta de qualidades, um elenco carismático, uma trama envolvente e uma boa direção. Mas ela é o vivo exemplo da grade do SBT que nunca se renova. Nesse último ano, eu cheguei a ter um burnout criativo, porque eu não aguentava mais falar das mesmas novelas, das mesmas reprises. Eu via até alguns seguidores, ou melhor, haters, criticando que eu só falava as mesmas coisas. Eu até concordo, e os haters podem criticar à vontade, né? Democracia é pra isso. Mas é difícil quando o principal meio para os noveleiros mexicanos no Brasil é uma emissora que nunca se renova. A falta de critério da programação do SBT nesse ano chegou ao limite de colocar duas novelas protagonizadas pelo mesmo artista em sequência, sem qualquer receio de saturação. Primeiro com a Maite Perroni, com as novelas A Gata e Meu Pecado, exibidas uma atrás da outra. E agora com o David Cepeda, que é o astro principal de Abismo de Paixão e de Minha Fortuna é Te Amar, que é a próxima estreia da emissora. Essa última, ao menos, é inédita, mas ainda assim, cansa ver o mesmo elenco na sequência todo dia. Nas últimas semanas, eu confidenciei aqui no canal que uma técnica para reciclar um pouco a minha visão sobre toda a novela que vem para o Brasil, seja inédita, reprise ou em streaming, é maratonar a mesma, para achar algum olhar novo. E lá fui eu maratonar Abismo de Paixão, sem qualquer expectativa de achar novidade, na minha opinião, a respeito dela. Ledo engano. Apesar de ser uma história original de Caridad Bravo Adams, Abismo de Paixão é quase um remake direto de Canavial de Paixões, uma novela produzida por Christian Bach e Humberto Zurita, e protagonizada por Daniela Castro, Juan Soler e Francisco Gatorno em 1996. Essa foi daquele tipo de novela que estreia sem muita expectativa e acaba se tornando o grande sucesso do ano. Tanto que a primeira fase da novela foi exibida na faixa da tarde e o êxito foi tão imediato que transferiram a história para o horário nobre, e a novela se tornou um clássico. Acontece que Abismo de Paixão veio num rastro de remakes de tramas muito recentes que vinham sendo produzidas em sequência. E a gente sabe que no México, o hábito de refazer as mesmas tramas num lapso curto de tempo. A Dona, por exemplo, foi um sucesso de 2010 com a Lucero e o Fernando Colunga. E era um remake de uma trama de 1995. Ao meu ver, um tempo bem curto, até porque as novelas também são reprisadas várias vezes por lá. Abismo de Paixão tinha apenas 16 anos de diferença para Canavial de Paixões. É como se a Globo
que anda bem preguiçosa e também recorrendo a remakes, fosse botar em 2023, em pleno horário nobre, um remake bem fiel de Paraíso Tropical, de 2007. Você diria, sério que já tá para um remake? Canavial de Paixões é uma novela simplesmente maravilhosa. Uma trilha retumbante, um elenco incrível, ganchos muito potentes. A novela foi exibida no Brasil em 1997 pela CNT e ficou famosa porque a emissora não conseguiu cumprir os compromissos de pagamento de dublagem e exibiu a reta final da história legendada. Enfim, eu amo a novela e revi recentemente, o que inclusive me deixou com preguiça de maratonar Abismo. Lembrando que em 2001 a Televisa produziu uma novela original que bebia muito da fonte de Canavial. Me refiro a Manancial, produzida por Carla Estrada e protagonizada pela maravilhosa Della Noriega ao lado de Maurício Islas. PS, aqui no Brasil, inclusive, a gente teve a nossa própria versão de Canavial. Canavial de Paixões ganhou o remake nacional em 2003, protagonizada pela atriz Bianca Castanho ao lado de Gustavo Haddad. Fez bastante sucesso e ganhou 500 reapresentações. Em suma, a história nunca caiu no esquecimento, nem teve oportunidade, porque toda hora estava presente. Qual é a parte engraçada? Que quando eu vi Abismo pela primeira vez, eu achava um remake totalmente fiel de Canavial. E até é. Eles nem negam que a adaptação de Abismo de Paixão, que é assinada por Juan Carlos Alcalá, mais do que baseada no texto original de Caridad Bravo Adams, é uma versão da adaptação de 96, que era um texto com toda a característica de Maria del Carmen Penha e José Cuauhtémoc Blanco. Recentemente, no programa sobre Meu Pecado, eu comentei sobre o quanto as novelas deles se parecem entre si. Vale a pena assistir como complemento desse programa. Para efeito de comparação, A Dona foi basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V da versão de 95, esticando cada situação, porque foi uma novela com mais capítulos. Havia diferenças e coisas inéditas? Sim, mas bem poucas, bem sutis. Em Abismo de Paixão, a adaptação do Juan Carlos Alcalá decidiu incrementar todas as subtramas que haviam em Canavial, botando mais elementos para desenvolver na nova versão. Os acontecimentos fundamentais da trama principal são exatamente os mesmos. É nas tramas periféricas que você começa a ter um respiro de novidade, o que não deixa de ser bom, até porque ele conseguiu conduzir algumas novidades para a novela sem desviar da espinha dorsal do original. Uma personagem completamente inédita e criada especialmente para Abismo de Paixão é a Kênia, interpretada pela Esmeralda Pimentel, no personagem que praticamente tornou a atriz bem conhecida. Ela é uma moça que aparece na cidade para ir atrás do namorado que havia engravidado ela, além de encontrar a mãe, uma figura bem controversa. A Kênia vai acabar se envolvendo com Augusto, personagem do Alejandro Camacho, um entrecho que não existia no original. E olha só que interessante, você deve lembrar que a Kênia morre, ou seja, é exatamente aquilo que eu disse. Ele conseguiu inserir novidades expressivas, mas que não chegam a alterar completamente o rumo do enredo principal. É como se mexesse muito, mas sem mudar totalmente. E aí, dentro dessa subtrama, outra personagem que eu posso dizer que tá bem diferente da original é a Ingrid, interpretada pela Isabela Camil, e que é a verdadeira mãe do Gael. Na versão de 1996, ela tem as mesmas motivações. Chega na cidade, se envolve com um funcionário da empresa principal, revela para o filho quem ele é e chantageia a senhora rica. Ela não tem essa outra filha, né? Mas em Abismo, ela tem mais peso, até pela existência da Kênia. E também porque ela acaba se envolvendo com mais personagens ao longo dos capítulos. Eu admito que a Ingrid, eu achei que no afã de apresentar novidades, fizeram uma personagem que meio que atira pra tudo que é lado. Uma hora é cúmplice da filha, depois é inimiga, depois trai o amante,
depois tá louca por ele, chega a soar uma personagem até certo ponto confusa, na minha opinião. Mas sim, valeu pelas novidades. A Florência, a antagonista romântica, defendida pela Altair Harabo, é o típico personagem da Altair Harabo nas novelas da Televisa. A gente acabou de ver um igual em Meu Pecado, mas em comparação ao remake de 1996, a Florência também é outro papel com mais histórias nessa versão. Uma trama que não existia era aquela historinha dela fingir uma gravidez e querer roubar o bebê da amiga, que havia ficado grávida do tio dela. Tudo isso por um compromisso de tirar o pai dela da cadeia. O fato curioso é que eu já sabia disso, mas nessa exibição de Abismo em maratona, foi como se eu conseguisse prestar mais atenção nas coisas que eram diferentes e não tanto nas que eram exatamente iguais. E eu sinto que valeu a pena. Eu ainda acho que a novela tá mega repetida e que podia ter esperado mais um pouco para ser reexibida pelo SBT. Repito, eu acho Abismo de Paixão uma novela repleta de qualidades. Foi, por exemplo, a prova de fogo da Angelique como protagonista de uma novela adulta no horário nobre após o êxito de Teresa, onde ela tinha o perfil de vilã. Com certeza ela se saiu bem e comprovou que tinha carisma para virar uma grande estrela. O elenco, aliás, é repleto de astros consagrados e queridos do grande público. A presença do Alejandro Camacho e da Blanca Guerra com certeza valorizam a novela, que ainda conta com nomes mais do que carismáticos, como Eric Del Castillo, Eugênia Calduro, Alexis Ayala ou a Ludvika Paleta e o César Évora na primeira etapa da novela. E ainda os atores jovens, como a Lívia Brito e o Mark Thatcher. O Gael, eu admito que foi um personagem que me deu raiva. Entenda, a Elisa não te quer, favor não insistir. E o que dizer da Sabine Mulcieri interpretando pela milésima vez o mesmo personagem, mas sempre com carisma renovado. A Carmen de Abismo de Paixão tá no meu top 3 dos meus personagens favoritos dela. Para quem ficou curioso, os outros seriam a Lourença em O Privilégio de Amar e a Frida em No Limite da Paixão. Enfim, você está acompanhando Abismo de Paixão? É a primeira vez? Você curte decorar as falas da novela? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo programa.